Bom dia. Eu queria primeiramente pedir desculpa pelo último vídeo, mas eu gostaria muito que uma TV tirasse essa dúvida, né, de milhões de brasileiros sobre essa situação médica de né, porque só são os médicos que estão levantando a bandeira que é possível a faca não sair suja, porque a gordura limpa a faca. Eu gostaria que isso seja melhor elucidado, né? Seja ilustrado, de repente, com algum tipo de teste. Claro que eu tô aqui o tempo todo falando que a Globo, muitas vezes, ela não pratica o bom jornalismo e tal, mas assim, a gente só tem praticamente essa grande emissora, né, que pode estar fazendo isso em larga escala, mas pode ser as outras também, o próprio SBT, a Band, as grandes emissoras de TV que têm recursos e tudo mais. Ah, mas pode ser uma pequena, tanto faz. Eu só queria que alguém demonstrasse, através de testes, algo similar, como que acontece esse fenômeno, né? Porque se atingiu até uma veia intestinal que faz toda a irrigação, tem muito sangue, como que não fica nenhum, sabe, uma coisa suja de sangue, porque você pega uma faca ainda que muito rápido, ela entra rápido e sai rápido suja, né? A física pode comprovar que sai rápido, assim, suja. Não é pela velocidade que ela perde o conteúdo dela, assim, na superfície. Eu não sei. Bom, como eu não sou da área da física também, seria muito importante, porque assim, a gente está num país que existe muita fake news, existe muito problema, né? Muito problema ideológico, muita canalice, porque de ambos os espectros políticos tem pessoas mal intencionadas que ficam distorcendo fatos, ficam culpando isso e aquilo. A gente não tá de má fé suspeitando por suspeitar, porque assim, tá num jogo político tão terrível desde 2013 que as pessoas não dialogam, as pessoas não querem saber se o outro lado tá correto ou não. Não tô falando de mim e dos meus inscritos. Inclusive, eu recebi até puxão de orelha dos meus inscritos, porque o que é bom de ver na galera do Ciro Gomes é que a gente é humano, a gente é sensato, a gente não tá nessa briga ideológica. Na verdade, a gente quer um país melhor e a gente abraça qualquer cidadão que também tiver disposto em querer o melhor para o país, em conversar, em querer o que é mais sensato, né? E negociar, entrar em consenso, algo equilibrado que seja bom para ambas as partes. A gente quer que o melhor prevaleça, né? E a gente gosta da verdade, a gente aceita críticas, né? Críticas reais, né? Não é críticas de você inventar uma coisa que não existe sobre você, ou então uma coisa destrutiva, que não tá ali pra você se consertar, tá lá pra te, sei lá, pra te destruir. Então esse tipo de coisa não tem utilidade alguma. Então, é compreensível, né? A gente ficar, não é uma coisa de má fé. Não é mesmo. Quantas vezes o cara falou algumas frases da boca dele, o cara disse que ele não empregaria com o mesmo salário. Ele falou, né? O contexto, não tem outro contexto. E ele nega que falou. A diferença dele pro Ciro é o seguinte: quando o Ciro negou alguma coisa,
né? O Arthur Duval já foi dizendo que ele é contra o Sérgio Moro. Aí ele diz que é mentira, porque ele não, o argumento que ele deu sobre receber ele na bala está muito bem explicado. Não é da forma que ele passou. Agora, as frases do Bolsonaro, você pode olhar do começo ao fim, o vídeo completo. Não tem outro contexto. O cara devia. Ele é muito, sabe, é muito complicado. São pessoas que gostam, que encobrem mentiras. Isso é muito ruim. É igual o pessoal fanático do Lula também, muitas vezes encobre alguma coisa. Faz um sensacionalismo, né? Eu queria que esse país, dessa polarização, ficasse para trás, restabelecesse a ordem. Parece que esse negócio da gente destruir o país por conta de torcidas políticas. O pessoal está destruindo o país. O pessoal tá votando coisas contra a educação, contra a segurança, contra a saúde, baseado num blá blá blá, dizendo que... Quer dizer que é o seguinte, a vaca tá com carrapato, você mata a vaca. Você não vai matar o carrapato. A educação tem marxismo, como eles alegam. Você não tem que acabar com a educação. Você tem que aperfeiçoá-la, então. Você tem que tirar o que está errado nela. O cara simplesmente quer acabar com a educação. O cara quer trazer a educação para os pais, que não são qualificados, não são formados, e quer que seja à distância. Um pai, se ele for pobre, o filho não vai estudar, porque ele não tem tempo de estudar. Quem é pobre no Brasil, que é a maioria da população, tu vai deixar o teu país se afundar, porque é a maioria da população. Você vai governar para uma minoria. O cara diz que governa para uma maioria. Quando chega na hora H, ele governa para uma minoria. Pelo amor de Deus. Então não vai deixar o Brasil se afundar. Porque um cara pobre, ou ele, às vezes ele teve estudo, mas não o suficiente para algumas matérias, principalmente ensino médio e ensino superior. Quando chegam à vida adulta, poucas pessoas são capazes de repassar o que tiveram no ensino médio. Até porque as coisas vão se aperfeiçoando, sabe? Muitas coisas... em todas as áreas. Até o idioma, ele vai se alterando. E você não é a pessoa mais qualificada para ensinar de uma forma profunda. Você vai passar de uma forma... Ou então tendenciosa. Você não vai ter... Se você não tiver um bom senso... Gente, é muito complicado isso. Gente, é muito complicado isso. Não é dessa forma. Porque se fosse... O Brasil está inventando a roda. Os Estados Unidos têm educação pública. Do governo, paga pelo governo. Aí eles são marxistas, né? E todos os países são... Gente, olhando para esse lado, se as pessoas tiverem informação, né? Conhecimento, então se isso é marxismo, que ótimo. Que ótimo, porque a educação do Brasil não é boa, mas assim, eu me ajoelho e agradeço meus pais de terem me dado uma boa educação. Não só em casa, como a escola cara que eles puderam pagar. E quiseram, porque tem pai que, entre aspas, é ruim e não quer pagar, né? Ou na cabeça dele não tem tanta importância assim. Agora, uma pessoa pobre que não tem como pagar, gente, é preciso que tenha uma boa escola. E o Ciro quer dar uma boa escola. E o Bolsonaro é muito demagogo. Vocês acreditam que há 2 anos atrás eu até cogitei a ideia de que esse cara poderia ser algo bom? Porque assim, eu sinceramente, eu não acho que seja saudável e biológico a ideologia de gênero. Eu não acho. Eu discordo. Agora, eu tenho que ser uma pessoa, sei lá, entrar no meio acadêmico nesse campo e, sei lá, e defender isso, sabe, provar isso. Só que eu não vou fazer isso porque eu tenho outros interesses, né? Na minha vida pessoal e profissional. Mas se eu tivesse mais tempo, ou, sei lá, quisesse isso... Mas, assim, de antemão, eu assim, pelo conhecimento que eu tenho, eu não concordo, né?
Só que eu não sei se é algo politizado que outros profissionais da universidade. Porque assim, a gente tem que ter um senso crítico. Nem, olha, até a própria ciência, nem tudo é preto no branco. Existe marketing na ciência. Existe política na ciência. Só que você tem que fazer a filtragem, né? Você não pode ser radical. Não, a ciência só é política. Ou então a ciência não tem nada de política. Gente, vamos ter uma coerência. Uma racionalidade. Você joga na racionalidade o que você faz a contraprova, você vê outros estudos da área. Você vê a lógica também por trás também. Não, tem maneiras de você saber quando tem algo tendencioso e quando não tem. Ou você está equivocado e uma hora você vai acabar mudando de ideia. Também tem isso, né? Mas assim, eu não vou entrar nesse quesito. Aí aqui no Brasil é complicado. Aí você quer algo de soberania nacional, como o Ciro Gomes. Aí as pessoas estão completamente doentes, dizendo que ele é comunista da Ursal. E vai deixar seu país ser mandado por uma outra nação forte e você ser uma colônia. Não, o Brasil ele tem direito de ser um país soberano. Quantos países já foram colônias e conquistaram sua emancipação? Estados Unidos hoje em dia é um país que luta por si mesmo. Não é pela colônia dele ou por um país. Porque se ele sempre ficasse numa conduta de subordinação, ele não teria se tornado Estados Unidos. Ele tem uma conduta completamente contrária à subordinação. Até demais. Ele é um país imperialista, né? Acredito que deu uma diminuída nos últimos anos, com alguns governos democratas e tal. Mas aí o pessoal culpa que os Estados Unidos está deixando de ser uma potência justamente porque ele foi um país mais democrata. Não ficou sendo tão hostil, né, com a política internacional. Só que isso aí é contestável, né? Porque nos governos Obama fez muita coisa ruim com vários países também. Os Estados Unidos nunca foi um país assim neutro. Ele sempre invadiu outros países, oprimiu para ter uma lucratividade. Então, assim, não é um exemplo de um país family friendly. Enfim, mas assim, tirando um lado positivo, eles estão lutando pela melhoria deles, de uma forma errada, né? De uma forma muito exagerada, porque ninguém merece ser explorado, você tem que respeitar a autonomia de cada país, as fronteiras. Você não tem que usar da sua força bélica para tomar tanta vantagem, né? Na verdade, vantagem nenhuma, né? Devia ser respeitado. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aí. Mas eles lutam pro seu país, eles não lutam para enriquecer um outro país. O Bolsonaro tá se importando com o bolso dele, da família dele, do partido dele e dos empresários que o financiam. E os Estados Unidos também, é outro país que é alinhado aos Estados Unidos. Por uma questão apenas de bajulação, assim. Porque como o capitalismo está evoluindo, cada vez menos bandeiras, fronteiras importa de cultura e de ideologia. Então, se você vai ganhar dinheiro vendendo bilhões para qualquer país, independente do que seja, é assim que a banda toca. Mas o Bolsonaro não. Ele vai sacrificar o nosso país a todo custo para poder ganhar um trocado às custas do nosso dinheiro, do contribuinte. E trocado é zoeira, porque são bilhões, né? E o problema é que ia ajudar os Estados Unidos também, a troco de nada, ajudar os Estados Unidos a se fortalecer às custas do miserável continente, né? Da América do Sul e América Latina no geral. Pra nada. Porque se você vende pra China, eu tô ajudando a China, não.
Você está ajudando seu país, você está tendo lucro. Você vai vender para os Estados Unidos, se for favorável. Se não for favorável, você vende para um país que seja favorável para você. Não interessa se tem uma grande potência crescendo. Você está tendo prejuízo? Então, beleza. Se não está... Então, essa é a política correta de transação com outros países. Agora, você deixa de ter lucro porque você não quer... Ai, gente... Você não quer vender para um possível concorrente americano. Você é americano? Você é estadunidense? Você não é. Você é sul-americano. Eu não tô falando americano continente. Você é brasileiro, no caso. Porque eu não me importo de um americano se chamar de americano. Mas eu só especifiquei estadunidense para ninguém vir dizer assim, ah, eu sou americano do continente. Enfim. E sabendo que vocês, brasileiros, o pessoal nem considera americano assim, sabe? Normalmente falam sul-americanos mesmo. Tem muito país que eles... Na verdade, eu vejo que é mais os Estados Unidos, que ele separou a América em 2 continentes e não em 3, e não um só. Em América do Sul e América do Norte. Enfim. Aí todos aqueles países pequenos fazem parte da América do Norte pra geografia deles. Gente, é muito triste isso. Nosso país andando a passos largos ao subdesenvolvimento que ele nunca se libertou. Só que agora ele tá a passos largos para ficar cada vez mais subdesenvolvido. É muito triste, gente, é muito triste. Na África tem pessoas ricas, tem muitas pessoas ricas, mas de um país miserável. Eu não queria isso no nosso país. E tem país lá que o modelo não é socialista. Aí a lavagem cerebral tá tão grande que diz que pobreza é socialismo. Ah, não, mas é socialismo. Tudo vai virar socialismo na cabeça desse povo. Ah, os Estados Unidos tá perdendo grana? Não, é porque tem um socialismo lá. Não, tudo que tiver de prejuízo diz que é socialismo. Aí quando diz que é remuneração e tal, é alguma vantagem econômica, aí é capitalismo. Só que é o seguinte, o pessoal ignora algumas intervenções estatais que favoreceram aquele país. O pessoal dá outro, sabe, inventa que não teve. E, tipo, no caso do Ciro Gomes, ele não é um cara comunista, ele não quer estatizar a economia, não é um cara socialista. Ele quer fazer coisas que países capitalistas, né, da Europa fizeram com seus países. O cara, ele é social-democrata, gente. Ele não quer um totalitarismo. Já o do Bolsonaro, se for para esse negócio de esquerda, ele tá muito mais alinhado, então. Porque ele não defende o país dele. Ele defende algo maior, Estados Unidos, um grupão, né? Então, na verdade, a USAL não existe, gente. O que existe é o contrário. Existe os Estados Unidos controlando as Américas e de uma forma totalmente passiva e fanática, ideológica mesmo, Bolsonaro também apoiando esse grande Estado americano, que é a América. Então, na verdade, quem não está sendo patriota individualista, de cuidar da sua pátria, é o Bolsonaro. Ele baixa continência, não é para o Brasil, é para os Estados Unidos. Ele finge que é... Como que o Brasil não é uma extensão dos Estados Unidos, ele não é os Estados Unidos, ele não pertence ao território americano. Quando você é patriota, você não bate continência para outra pátria, você bate para a sua. O teu patriotismo impede de você supervalorizar outra pátria igual à sua ou considerar uma outra pátria de igual valor com a sua. Isso não existe. A sua pátria é superior dos outros. E você tem um maior respeito quando você tem uma ligação de passado. O Brasil não tem ligação de passado algum nos Estados Unidos. A gente era colônia de Portugal. Agora a gente virou colônia deles tem um tempo, né? Mas é muito feio, porque hoje em dia a gente não tá no século XIX, no século XVIII.
É muito triste. Então, assim, olha os valores que o Bolsonaro tem. Então, assim, você acha que a educação tá marxista, aí você vai destruir a escola. Vocês não têm um senso crítico. Será assim nada que vocês estão fazendo uma rebeldia com a lógica. Vocês acham que tudo é história para boi dormir, é professor comunista que te fez uma lavagem. Que político não é ruim, político é bom. Político é bom. Todo político do passado, o Brasil é desenvolvido por conta dos políticos bons que tivemos, né? Se o nosso país é subdesenvolvido é porque os políticos do passado não fizeram certo. Eles não eram bons. Como é que você vai achar que os políticos... Vê a taxa de analfabetismo, é tudo ficção. É tudo ficção. Aquelas doenças que o Brasil tinha, que ele conseguiu erradicar entre os anos 90 e 2000. É ficção, ele não erradicou ou nunca teve essa... Vocês estão rasgando todo o conhecimento que vocês tiveram, é tudo mentira, ilusão. Vocês preferem acreditar que uma pessoa mal intencionada, de que tudo é mentira, ela não tem estudo... Vocês invalidam a ciência por conta de um discurso de... Vocês são muito trouxa. Muito trouxas mesmo. Olha só, vocês não desconfiam nada. Que se um político ele quer detonar uma escola, uma universidade, vocês deveriam desconfiar. Por que ele quer que a gente não estude? Pergunta se eles estudaram. Vai ver o passado dele. Todos passaram pela escola. Foi pior para a vida deles ou foi melhor? Gente, eu tô com muito medo. Aí teve essa infelicidade. Primeiro que eu não desejo mal a ninguém. Mas assim, que Deus me perdoe. O que eu fiquei mais preocupada quando eu vi essa facada nele é porque esse cara conseguiu. Claro que Deus me livre, o cara jamais quer. Eu tinha dúvida se isso é verdade, mas sendo verdade, claro que ele jamais quer ser furado daquele jeito, correr risco de vida. Mas eu tô dizendo assim, é uma tristeza. Primeiro que ninguém deve fazer isso com ninguém, né? E também, ó, que Deus me perdoe. Eu fiquei mais triste. Que Deus me perdoe realmente. Porque assim, como ele prejudica 200 milhões de brasileiros, eu fiquei com muito mais tristeza. Porque esse cara não vai ficar presente nos debates. E aí que ele ganha vantagem. Porque o cara só fala asneira. E a única chance das pessoas que não conhecem saber que esse cara é despreparado, é um cara que só não tem plano nenhum pro Brasil, é nos debates. E agora ele foi muito sortudo. É uma coisa esquisita, paradoxal, mas ele foi sortudo, porque daí ele fugiu nos debates, que na verdade ele não vai precisar fugir, não vai mais pegar mal. É uma licença, é um atestado médico. Vai pegar bem, não tá aqui, não é porque ele é covarde, é porque não tem condições de estar aqui. Aí as pessoas vão ter pena, porque ele tá numa situação debilitada. Falar o que é a verdade pode soar que tá sendo malvado com ele, porque ele não tá podendo estar presente. Não são mentiras. Ele vai se defender contra verdades, né? Ele vai se defender da própria verdade, talvez mentindo, mas é um direito que ele tem. Aí, como ele não vai estar presente, as pessoas vão deixar de falar a verdade, porque as pessoas não estão mentindo, não estão usando de má fé. Mas, porque vão inventar que está de má fé, porque ele não está lá, aí acaba que os adversários não vão poder desmascará-lo, jogar no ventilador o que ele está fazendo. Então, é muito triste. Acho que o pessoal Ciro Gomes ficou de luto quando viu aquela facada ali. Porque o que a gente mais queria, esse cara sadio, pra ele não ficar se fazendo de vítima, de mimimi, porque ele não tem nada de vítima. Assim, ele como político. Agora, em relação ao atentado, ele tem super vítima. Quer dizer, ele é uma super vítima. Claro que é. Gente, pelo amor de Deus, assim, eu não defendo violência. Não quero isso nem com Lula, nem com ele, nem com ninguém, nem com o político mais safado do mundo. Eu quero que a nossa Constituição seja respeitada. A pessoa que é safado tem que ir preso. Não é morto. Nosso país ele não tem maturidade nem para pena de morte. Nem conscientização, nem conhecimento.
e nem aquela ideia coletiva de, sabe, de ética, de justiça. O pessoal vai sempre favorecer os seus amigos ou o seu time. Ou tem muito brasileiro que tem internamente arraigado um sentimento de esperteza também. Tipo, os fins justificam os meios. É terrível, assim, a nossa sociedade tem muito que evoluir, gente. Então, assim, eu quero pedir desculpas à família, né, Na verdade, assim, gente, desculpa quem achou que eu desrespeitei uma situação, porque, assim, é natural a gente ter essa dúvida, né, diante de um quadro tão bagunçado político no nosso Brasil, é normal a gente ter esse tipo de dúvida. Pois, bom sábado pra vocês, gente. Beijos.